Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adriana, tá? Sou terapeuta holística, energética, vibracional, espiritual, certo? Então hoje eu vou conversar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre os pensamentos. Eu acho um assunto muito importante, porque assim, tem os tratamentos que ajudam muitas coisas, mas o entendimento e a consciência das coisas, isso eu acho muito valioso, tá? Eu gosto bastante de explicar e de dar um pouquinho de entendimento, porque para mim o que me ajudou muito foram os entendimentos e a compreensão das coisas, tá? Então, assim, os pensamentos, como é que os pensamentos atuam entre nós? Você não pensa o pensamento pensa você. O pensamento ele é vibração, o pensamento ele é energia, o pensamento ele é magnético, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, mas ninguém tá vendo meu pensamento, só eu tô vendo o meu pensamento. Não, pensamentos andam na rede, eles são como nuvens, tá? Que um vai captando o outro, conforme o que a pessoa pensa, tá? Por sintonia, certo? Então, assim, se você acredita no pensamento, você se conecta com ele. Porque assim, ó, é como se fosse uma rede de Wi-Fi, tá? Então, cada um tem a sua nuvem de pensamentos, certo? Então, eu a maioria dos meus pensamentos são negativos, porque a minha predominância é pensamentos negativos. Um exemplo. O que vai acontecer? O inconsciente coletivo, que tá tudo emaranhado, a gente é tudo ligado, todos aqueles pensamentos negativos congruentes ao que eu penso, vai ser captado. E aquilo vai alimentando e vai fortalecendo. Por quê? Porque eu me conectei com aquilo devido a certo assunto, certo? Então é assim, vamos supor, de fofocas, de reclamação. Eu sou assim, eu gosto de fazer fofoca, gosto de fazer reclamação, gosto de falar mal dos outros, blá blá blá. Aí o que acontece? Todos os pensamentos ligados a isso, eu vou captar. E aquilo vai fortalecendo e vai se formando massas de energias negativas. Por isso que daí as coisas vão acontecendo, certas coisas, né, negativas, certo? Porque a maioria é negativo das pessoas. A maioria das pessoas também são negativas, porque ainda a maioria está adormecida, a maioria está no piloto automático. Então é assim. A partir do momento que a gente modifica os pensamentos, tudo vai mudando, tá? Então, assim, os pensamentos, eles acontecem de forma involuntária. Eles são aglomerados de informação que estão vagando na rede. São aglomerados de informação. A gente não tá vendo, é tudo invisível. Mas aquilo é muito forte, tá? Por isso que diz, o pensamento cria a tua realidade. Então, assim, eles vão passar e vão fazer morada onde se sentir à vontade. É onde a gente capta, devido à sintonia que eu tenho com aquele pensamento que está vagando. Então, assim, e eles se alimentam e se tornam entidades, se formam as formas pensamentos, junto com os sentimentos. Então, o que acontece? Como que a gente cria a nossa realidade? É pensamentos, sentimentos, vai criar realidade, tá? É assim que funciona. Os pensamentos, daí eles vão para o superior e eles vêm, e é o que a gente vai vendo assim na nossa frente, a nossa visão ali. Então, é devido proporcional ao que a gente pensa e sente, tá? Então, vai se criando a realidade, a gente que cria. Aí você vai dizer, não, mas eu não criei minha doença, eu não criei a minha falência, eu não criei nada. Tudo a gente cria. Tudo, tudo, tudo. É só buscar. Eu não tô falando porque eu tô falando, porque eu estudei, teve pessoas que estudaram mais ainda, tem comprovações científicas, então tudo é energia. A partir do momento que você entender que tudo, tudo, tudo é energia, gente, isso aí é um despertar muito grande. Tu começa a ver a vida com outros olhos, tu começa a entender as coisas, tu começa a entender as pessoas, entender por que as coisas acontecem como acontecem, certo? Isso é muito importante. É a gente ter entendimento, a gente buscar, a gente entender. Ah, mas eu não vejo energia. Nós somos 99% energia, 1% matéria. Aqui é uma ilusão, é 1% só. Enquanto a gente não entender isso, a gente não evolui. E isso mas assim, mais cedo ou mais tarde vai ser entendido. Às vezes vai na dor, vai um pouquinho mais pra frente, tem que passar um pouquinho mais coisa.
cada um no seu processo, sem julgamento, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Então, assim, você é uma consciência neutra, você é zero pensamentos, você é uma consciência pura, uma consciência neutra. Então, o que que acontece? A criança, ela nasce com uma consciência pura, ela é neutra, ela não tem nada de pensamentos. E o ego dela não é formado ainda, ele se forma ali dali um tempinho, ali dali alguns anos, tá? Então, o que que acontece? O ambiente, a inconsciente ali dos pais, que vive ali o sistema, o que vai aprendendo, o que vai ouvindo. Às vezes, assim, a televisão tá ligada, nos noticiários a criança é pequenininha. Ah, mas ela não tá prestando atenção. Mas aquele pensamento é uma energia e ela tá captando no inconsciente dela. Então, assim, cuidem o que assistem, cuidem o que falam perto das crianças, porque elas captam tudo. Depois elas vão refletir em doenças, em probleminhas, em acidentes, em muitas coisas, tá? Então, isso é muito importante. Então, escolha os pensamentos que irá morar na sua consciência. A gente pode escolher. Eu sei, não é fácil. A gente tem um padrão de pensamentos ali. Mas, assim, tendo o entendimento, buscando, tendo a compreensão, você começa a olhar, você começa a ser um observador da sua própria vida, dos seus próprios pensamentos. Eles são eletromagnéticos, são alquímicos, então a gente modifica. Então o que que acontece? Existem formas, é você observar. Gente, tem que estar no presente. Por isso que a gente tem que parar de estar no piloto automático, observar. Porque os pensamentos são involuntários, então a gente está pensando o dia inteiro. Tem estudos que dizem que 95 mil pensamentos por dia. E hoje eu penso assim, amanhã eu vou pensar igual, e depois de amanhã eu vou pensar igual, e vou pensando igual. O que que vai acontecendo? Vai se formando as formas de pensamento. Assim, eu vou pensando negativo, eu vou pensando negativo algumas coisas. Daí vai ter partes assim no dia que eu vou ter sentimentos negativos. Eu vou sentir uma angústia, eu vou sentir uma coisa e começa a vir. Aí tem pensamentos que você vai remoendo do passado, tá? Então, olha só. Você vai pensando no passado, remoendo coisas que aconteceram lá atrás, você vai ter uma depressão. A mente não aguenta, ela desequilibra. Aí, tem gente que pensa no passado um monte durante o dia, um monte de pensamentos no futuro. Mas normalmente tu tá pensando no futuro pensamentos negativos. Tu não tá pensando em fazer coisas, algumas coisas positivas. A maioria dos pensamentos são negativos. Gera a ansiedade. Aí a pessoa não tem nem um pouquinho de controle, aí dá um transtorno muito maior, uma síndrome do pânico, coisas assim. Então, o que que é isso, gente? Se formam as formas pensamento, se formam alminhas que são as nossas próprias sombras, que a gente mesmo constrói ali, mas a gente mesmo pode sair dali. É só observando os pensamentos, certo? Nós temos essa capacidade, nós temos que ter o autocontrole, então por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, o autocontrole, e só depende de cada um. É a decisão de mudança, são várias coisas assim, e não esperar acontecerem coisas ruins pra gente buscar, pra gente modificar. Isso é muito, muito importante. Então, assim, hoje eu falei um pouquinho sobre os pensamentos. Eu vou falar em outros vídeos sobre as formas pensamentos, como é que funciona, como é que acontece e técnicas para a gente ter o controle também dos pensamentos, para ir modificando, porque é através dos pensamentos que a gente forma a nossa vida, os pensamentos repetitivos. O que mais que você pensa? Você pensa mais positivo durante o dia ou negativo? Se observa, dá uma olhadinha, dá uma parada, para você ver, aí você olha o jeito que tá a sua vida, tá bom, gente? Um beijão, fiquem com Deus e até mais.